Gente, bem-vindos. Hoje a gente volta para mais um podcast e o episódio hoje está especial. Hoje nosso episódio vai ser incrível, nós vamos trazer temas e dúvidas bem comuns do nosso cotidiano e estamos aqui com a nossa convidada, que também é especial, que é a doutora Larissa. A gente vai pedir que ela se apresente. Boa noite, meninas. Primeiramente, agradecer, o convite de vocês, da Nélia também, de ter me chamado aqui para esse espaço. Muito obrigada. Meu nome é Larissa, eu sou médica, sou residente em psiquiatria aqui pelo UFPE, estou finalizando agora a minha formação. Atualmente eu estou atuando aqui em Caruaru, atendo no Instituto Brasileiro de Psiquiatria, o IBP, e também faço atendimento online para todo o Brasil. Então, sintam-se convidadas aí para conhecer depois um pouco mais do meu trabalho no meu Instagram, que é @haruilarissa. Que bom, vamos sim. Larissa, seja muito bem-vinda. A ideia aqui é um bate-papo descontraído, então fique à vontade. A gente espera que seja um momento interessante, curioso. A temática já vai ser, tá com você aqui na sua especialidade, já traz esse quê de curiosidade. E vamos lá, Manu. Isso, e a gente vai aqui tirar dúvidas que são bem comuns, dúvidas para pessoas curiosas, para pessoas leigas, para as pessoas que também são estudantes e afim do tema. E a gente vai começar com como foi a sua trajetória até aqui, até a psiquiatria? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque a gente revisita algumas memórias, eu sou de Recife, então eu nasci em Recife, me criei em Recife. E aí, quando eu pensei em fazer uma graduação, não estava nos meus planos sair da cidade, mas eu acabei passando para a Universidade Federal em Petrolina. E aí eu fui conhecer o sertão, me apaixonei pelo sertão, fiquei encantada pelo sertão, fiz na Univasf lá, estudei 6 anos. E aí, um pouco logo depois de formada, eu comecei a ter mais contato com os pacientes em saúde mental, principalmente na UBS, na atenção primária, e foi daí que me despertou essa vontade de conhecer um pouco mais a área. E logo no começo, assim, eu não tinha muita certeza do que eu iria encontrar. Então, tanto que eu estudei para a prova, meu marido disse assim, vai, quando eu acabei passando aqui no Agreste, conheci, eu acho que todo o Pernambuco, sertão, Agreste, litoral. E aí ele disse assim, vai e vê se você gosta, se realmente é isso, Se realmente foi isso que você gosta, aí depois a gente se muda e vai de Malicuia, para Caruaru. E aí foi o que aconteceu, eu vim de coração aberto, querendo conhecer um pouco mais sobre a especialidade e acabei me apaixonando, E hoje, assim, eu gosto muito do que eu faço, me realizo nela, me encontrei realmente na minha profissão. Doutora, muita gente ainda pensa que é ou terapia, ou medicação, como se fossem caminhos opostos. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho disso, se de fato são esses caminhos opostos, se esses caminhos se encontram, se vem um primeiro que o outro, enfim, desmistificasse um pouquinho essas questões. O que acontece, Eu gosto de pensar o tratamento da psiquiatria, da psicologia, da educação física como algo multidisciplinar. E aí eu sempre comparo isso com quebra-cabeça. Então, para o quebra-cabeça estar completo, a gente vai precisar de todas as peças, Então, eu acredito que a psiquiatria, a psicologia, a educação física, a terapia ocupacional, a nutrição, acaba que tudo isso se complementa. As outras especialidades médicas, como clínica médica, reumatologia, geriatria, acaba que a gente olha para esse paciente, a gente enxerga um quebra-cabeça ali e a gente pensa que peças faltam para a gente conseguir compor a saúde desse paciente como um todo. Então, acho que não são opostos, mas eu acho que se completam, de forma que a gente, no final, consegue olhar para o paciente e enxergar ele como um todo, e não só como partes soltas. Então, acredito muito nesse tratamento complementar. Por isso que eu sempre acredito que o médico psiquiatra, ele precisa ter contato com o psicólogo. Então, não existe isso do psiquiatra atender um paciente e não procurar saber quem é o psicólogo e não conseguir ouvir. Afinal, a gente vê um retrato. Eu vejo 1 hora do meu paciente a cada 3 meses. Isso. Vocês vêm toda semana, às vezes mais de 1 hora. É para vocês que os pacientes mandam mais mensagens. Então, vocês conseguem ter um parâmetro, às vezes, até mais fidedigno daquilo que é o paciente do que, às vezes, aquele retrato que eu vejo em 1 hora. Por isso que eu acho que esse contato com a psicologia assim, é fundamental para poder fazer um bom trabalho. É interessante ver esse teu olhar, como você trouxe. Está finalizando aí, enfim, mas ver esse teu olhar do todo é muito interessante. Eu acho que muito atual e, de fato, necessário. Quando a gente fala do ser humano, que a gente não trata só de peças soltas, Porque aí quando a gente trata só tuário, a gente só trata a terapia, e isso vem muito desassociado, a gente deixa de entender algumas nuances que estão ali escondidas, que a gente não conseguiu perceber, como você trouxe, em uma única consulta, com espaçamento de 2, 3 meses. Isso, então, e eu tenho profissionais, assim, incríveis, que eu já tive a oportunidade de conhecer,
assim, psicólogas que fizeram a sessão da psiquiatria junto com o paciente, que disseram assim, olha, meu paciente tem medo de ir na consulta, então eu vou estar com ele, eu vou com ele, eu vou marcar no horário da nossa sessão e a gente vai fazer a consulta juntos. Já aconteceu com mais de uma profissional, então assim, toda a minha admiração aí por vocês, a dedicação que vocês têm. Obrigada. E a gente sabe o quanto esse medo, ele parte do místico comum, né? Dessa ideia justamente, e ele perguntar justamente se essa ideia de só vou ao psiquiatra quando for a última coisa, só vou recorrer quando for muito grave, se isso ainda permeia muito esse imaginário comum. Muito. E eu acho que isso é uma das coisas que faz o tratamento ser, às vezes, tão complexo. Porque imagina que o nosso cérebro, ele pode ser comparado, às vezes, a um carro. Você tem aquele período de você fazer aquela revisão e, às vezes, acende a luz no painel. E se a gente deixar aquela luzinha ali, deixa pra lá, deixa passar, depois eu vejo. Tá funcionando, daqui a pouco, né? Mas deixa só o cheiro da gasolina, né? Vamos, deixa na reserva. E aí, quando você vê, o motor do carro bate e aí fica aquele estrago. Então, o cérebro da gente é muito parecido. A gente fala de um conceito na psiquiatria chamado neuroprogressão. Tem doenças que fazem uma neuroprogressão. Isso quer dizer que você está submetendo o seu cérebro a um estresse muito intenso. Então, ele acaba envelhecendo mais rápido, ele acaba, literalmente, assim, se degenerando de alguma forma. E a gente sabe que quanto mais tempo um paciente passa em sofrimento mental, o tratamento fica um pouco mais complexo. Pegar um paciente com sintomas leves vai trazer um prognóstico melhor. Tanto que, se vocês forem ver as diretrizes, por exemplo, de ansiedade, se vocês pegarem ansiedade leve, dá para tratar sem medicação. Então, se a gente consegue essa parte assim, a gente consegue fazer um tratamento adequado, poupando o cérebro do paciente. Então, eu sempre digo para os meus pacientes assim, eu falo assim, olha, você tem 2 rins, você sobrevive sem os 2 porque você consegue um transplante, você consegue sobreviver com metade do fígado, você consegue viver cego, sem uma perna, agora o cérebro a gente só tem um. Então, por que arriscar ele? Então, se ele está começando a dar sinais, intervenha logo, porque a gente não tem transplante de cérebro, a gente não consegue fazer diálise de cérebro, a gente precisa dele bem. Então, vamos ficar atentos e não deixar chegar nesse nível crítico para procurar ajuda. Muito bom esse exemplo que tu traz, porque acho que fica bem mais claro quando tu traz essa questão aí. E assim, na prática, como é que você indica só terapia, ou quando você vê, não, agora a gente precisa entrar com a medicação, ou só a medicação, ou vamos associar? Depende muito do transtorno que um paciente tem. Aconteceu já algumas vezes do paciente chegar para mim com um transtorno leve, ansioso, por exemplo, e eu perguntar, você está na psicoterapia? Não. E eu digo assim, olha, vamos fazer assim? Vai para a psicoterapia primeiro, volta daqui a 3 meses, inicia primeiro, daqui a pouco você volta para mim. Você está fazendo exercício? Não. Vai fazer exercício primeiro, depois você volta para mim. Quando eu entendo que é um quadro leve, que é um quadro possível, que é algo possível de ser manejado, eu explico para o paciente. E já aconteceu boas surpresas, o paciente voltar bem, ou se não, dele não voltar, que é um sinal às vezes que deu tudo certo, que ele não voltou para me dizer. Mas eu sempre tento fazer isso. Agora, quando eu percebo que é um quadro mais grave, ou é algum transtorno que realmente necessita de medicação, como um transtorno bipolar, por exemplo, que vai precisar, uma esquizofrenia que vai precisar, aí eu associo a medicação e faço um encaminhamento realmente para psicoterapia, caso ele não tenha ainda, né? Mas se for um quadro mais leve, eu encaminho para psicoterapia e não inicio nada, não inicio medicação. Então, a psicoterapia primeiro, dependendo da situação, e ela ainda continua sem a medicação, e a medicação entra quando necessária, né? Isso. Isso eu acredito que seja uma dúvida muito comum, porque as pessoas costumam dizer ou um ou outro, né? E ficar nesse dilema, nesse impasse. Se eu faço um, necessariamente eu não preciso do outro. E a presença de um não descarta o outro. Na verdade, assim, não tem como um paciente, eu não consigo pensar em um transtorno agora. Eu não consigo, assim, me foge a cabeça de algum transtorno psiquiátrico em que o paciente esteja sem medicação, que ele não necessariamente vai precisar de uma psicoterapia. Me foge. Eu posso até ter algum específico que você pode fazer só a medicação, mas a psicoterapia, ela vai dar para o paciente instrumentos. A medicação, ela pode ajustar alguma coisa ali que está fora do lugar, mas a psicoterapia vai dar instrumentos para o paciente saber o que fazer com a melhora. Porque não é só melhorar. É o que eu faço agora que eu estou melhor? O que eu faço com essa melhora? Até porque tem situações que ele está tão acostumado já com aquele adoecimento e como ele se comporta naquele adoecimento, e como você está trazendo. Quando ele melhora, ele se desconhece, porque já viveu tanto tempo com aquele modus operandi de viver, que entender também como é que eu vivo também, sem sentir aquilo tudo, ou enxergando de maneira diferente, é interessante
esse extrato que tu traz aí nesse contexto. Isso, eu digo isso muitos pacientes com TDAH, né? Eles vêm assim pra mim, eu vou começar a medicação, vai mudar a minha vida. Eu fiz, olha, ele vai te deixar concentrado, mas talvez você vai se concentrar no jogo agora. Você vai se concentrar no Instagram. Então, se você não faz uma psicoterapia para aprender o que você faz com essa concentração, com essa melhora cognitiva que a medicação pode te dar, você não vai fazer nada. Você vai estar literalmente assim, desperdiçando a potencialidade do teu cérebro. Ele pode atingir, sei lá quantos % e você está desperdiçando, só usando uma parte, assim. Então, a psicoterapia vem potencializar, né? E muito bacana isso, porque a gente vê a questão do compromisso do paciente, né? Porque, assim, e a farmácia? Providenciar a medicação, beleza. Mas e a minha parte, o meu comprometimento com a minha rotina, com a minha qualidade de vida, com a minha melhora, de fato, não é isso? Isso. E aí eu sempre explico para os pacientes que a psicoterapia vai ser uma parte fundamental. E aí muitos deles aderem realmente. O que me pega muito ainda é que o acesso ainda não é tão bom, né? Então, o SUS ainda não tem ofertado de uma forma muito ampla a questão da psicoterapia. Sim. Então, isso me pega muito, né? Claro que, até mesmo no âmbito particular, às vezes o paciente tem essa dificuldade, Sim. né? Então, eu espero, assim, que nos próximos anos, mais projetos possam ser realizados para tentar facilitar o acesso à psicoterapia, né? Concordo. Assim, é tentar trazer a psicoterapia para o máximo de público e tornar, de fato, acessível. Porque a gente sabe que é necessário. Isso, é fundamental. Independente, isso. Eu acho que vem um pouquinho do contexto de quando a gente indica, que você falou a questão do exercício, está fazendo exercício, não está, como é que está a tua vida? Eu acho que a terapia entra nesse cenário também. Acho que faz parte daquele pacote de itens essenciais, né? Isso. E aí, Manu, vamos dar uma pausazinha para a gente fazer... Falando de necessário, o que é bem necessário também, que a gente tem aqui o costume, é uma tradição do podcast. Toma, eu faço presentear os nossos convidados. Eita, muito obrigada. Para que depois a gente consiga fazer um brinde juntas. Sou meio curiosa, vou abrir. Vou abrir para a gente poder ver aqui. Vamos ver aqui se eu vou conseguir abrir direitinho. Mas muito obrigada, viu, meninas, pela lembrança, pelo mimo aqui, pelo presente. Fico muito agradecida. Muito obrigada mesmo. Olha. Poderia até chutar o que é, hein? Que linda a caneca. Olha, minhas apostilas Psi, né? E aqui, né? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, meninas. Vou aqui botar aqui pertinho de mim. Muito grata pela lembrança, pelo presente, viu? Isso. E dando continuidade, doutora, quando é que eu procure um psiquiatra e quando eu procure um psicólogo? Eu acredito que essa dúvida ela seja uma dúvida bem comum. Inclusive, se passava isso muito tempo pela minha cabeça antes de entrar na graduação e de entender, de fato, essas nuances. Que médico, que especialidade eu procuro? Se eu vou a um, eu não necessito de ir ao outro? Eu acho que depende muito do acesso que você tem, né? O que você vai conseguir acessar primeiro, né? Então, às vezes, tem pacientes, por exemplo, que o plano de saúde exige que para passar no psicólogo tem que passar primeiro no psiquiatra, né? Então, isso depende muito do fluxo que você segue. No SUS, por exemplo, dificilmente você vai conseguir ter acesso ao psicólogo sem passar no médico antes, né? Então, depende muito do acesso. Mas tanto o psiquiatra quanto o psicólogo estão capacitados de alguma forma para se indicarem. Então, seja um psicólogo primeiro para acolher, ouvir, perceber que tem alguma coisa ali demais, mandar para a gente da psiquiatria, como a gente da psiquiatria encaminha para vocês também. Então, eu sempre penso assim, o que é que você tem mais acesso? E o que é mais confortável também para você nesse momento? Claro que a gente tem situações em que a gente vai envolver risco de vida. Então, situações eminentes, eu acho que fica ainda para além só do psiquiatra. Talvez seja um médico de urgência, talvez seja uma urgência, uma UPA, né? Então, você precisa procurar alguém. Seja psicólogo, seja psiquiatra, você precisa se mexer no sentido de buscar uma ajuda, de sair desse lugar e procurar alguém. Pode ser até mesmo, às vezes, um familiar. Acontece, às vezes, do paciente não procurar ninguém. Às vezes, o familiar que procura alguém, que procura a gente. Então, o mais importante é procurar e aceitar receber ajuda. Sair desse lugar, se permitir ser cuidado. Seja psicólogo, seja psiquiatra, seja o médico da UPA, que às vezes vai te ouvir. Mas procurar alguém, pedir socorro. Dar esse primeiro passo. Dar esse primeiro passo. E aí, acho que a gente já falou um pouquinho sobre essa pergunta que eu iria fazer, mas eu queria que tu trouxesse um pouquinho mais sobre isso. Quando entra nesse contexto de a gente consegue juntar, como essa experiência que você já trouxe, o psicólogo e o psiquiatra fazendo um acompanhamento desse mesmo paciente, e ali eu vejo como um time tentando botar
trazer para o popular do jogo, botar o seu jogador em campo para que ele tenha um ótimo desempenho. E aí, como é, na prática, essa relação psicólogo e psiquiatra, quando consegue trabalhar junto ali em prol de um paciente? Normalmente, quando o paciente chega para mim, eu sempre pergunto se ele já tem um psicólogo. Se ali eu avaliar que o paciente naquele momento tem abertura, não tem um psicólogo ainda, mas ele está disponível para fazer psicoterapia emocionalmente falando, eu faço a indicação. Eu indico, explico onde é que ele consegue encontrar os profissionais. E aí, normalmente, eu mando mensagem. Quando já tem um psicólogo, eu mando mensagem. Eu me apresento: oi, meu nome é Larissa. Eu peço, claro, autorização ao paciente primeiro, né? E aí, explico para o paciente direitinho qual vai ser o objetivo de eu estar conversando com o psicólogo. Não é fofoca. Então, eu digo assim: olha, eu não vou estar fofocando. Não é a sua intimidade. Não estou falando sobre a sua vida. E aí eu explico para o paciente o porquê eu vou falar com o psicólogo. Olha, eu vou discutir com o teu psicólogo isso que eu percebi na consulta e que eu acho que vai ser interessante para mim. Tudo bem por você? E aí, a partir disso, eu mando mensagem para o psicólogo. Eu gosto muito de fazer chamada de vídeo, mas às vezes, tem psicólogo que tem a agenda mais corrida, mando áudio, troco mensagens. E aí, geralmente, depois desse primeiro contato, eu sempre atualizo, às vezes, o psicólogo em relação à tomada de decisão medicamentosa. Eu explico que eu subi a dose, eu explico que medicação eu comecei, quais são os efeitos colaterais que são esperados. Normalmente, os ISRS, os duais, as medicações que mexem em serotonina, por exemplo, podem fazer mania, podem fazer hipomania. Eu explico para o psicólogo, eu faço: olha, eu estou começando essa medicação. Ele pode abrir um quadro assim. Se você perceber qualquer coisa diferente, você me avisa, por favor. Então, o psicólogo fica atento a isso. Então, já aconteceu do paciente começar a medicação e o psicólogo vir falar comigo: olha, o paciente chegou aqui muito falante, chegou diferente. Aí eu digo: opa, tem uma coisa errada. E aí eu entro em contato com o paciente. Já chegou outras situações do psicólogo falar comigo e dizer: olha, meu paciente perdeu o emprego. Ele está precisando muito voltar para você agora, mas ele não vai ter condições. E claro, aqui eu estou usando uma situação fictícia, né? De uma forma geral, mas situações econômicas difíceis. Sim. E aí eu entrar em contato com o paciente e dizer: olha, fulano, vamos tentar se organizar aqui, né, nesse sentido. E aí já aconteceu isso. Então, às vezes, os psicólogos trazem demandas para mim e eu tento ver como é que eu consigo ajudar. E aí eu passo demandas para eles também. Tem uma parte da minha consulta que eu gosto muito, que eu gosto de perguntar qualidades, eu gosto de perguntar defeitos, eu gosto de perguntar coisas que você queria melhorar. E aí dali eu capto um pouco da personalidade daquele paciente. Aí eu vou lá provocar o psicólogo, falo: olha, seu paciente chegou aqui, não sabe dizer uma qualidade que tem, não consegue se enxergar de uma forma positiva. Então, assim, percebo, ou quando eu vejo a questão da personalidade, eu digo: olha, percebi que ele tem uns traços de personalidade, assim, já tinha notado isso, eu percebo, assim, né? Aí eu falo com o psicólogo, e às vezes o psicólogo diz: olha, é assim, ele não está falando 100% a verdade para você. Então, vamos conversar sobre isso. Então, o psicólogo me ajuda muito, principalmente, às vezes, quando eu tenho algumas dúvidas muito finas em relação a diagnóstico. Porque, por exemplo, se você pegar um psicólogo que está atendendo há 10 anos um paciente, dificilmente esse psicólogo nunca viu um paciente, às vezes, em hipomania, por exemplo, porque em algum momento chega. Ou se é um paciente com transtorno de personalidade, dificilmente o psicólogo não pegou alguma coisa. Então, às vezes o psicólogo traz muitas informações para mim, claro que com o aval do paciente, né? Sim. Sempre preservando essa questão do sigilo. Então, acaba que a gente consegue ter uma conexão muito boa. Muito boa mesmo. Como que fica uma parceria Isso. bacana. E assim, como que um paciente ganha em relação à autonomia, a cuidado, a tratamento, a eficácia de fato? Eu tenho um paciente já que, por exemplo, prefere que o psicólogo fale. Que diz assim: olha, eu vou te falar um pouco dessa situação, mas fale com o meu psicólogo. Ele me conhece melhor. Sobre isso aqui, pergunta para ele, né? Assim, e aí pronto. E aí é um caminhar, assim, muito, muito bacana. Sinceramente, é lindo ouvir tu falando, porque mostra muito da profissional que você tá construindo, está se tornando. É lindo de ver você reconhecer também que precisa dessa parceria do outro para que seu trabalho também caminhe da melhor maneira, que você consiga entregar um trabalho muito melhor para o seu paciente. É muito bonito e encantador ver que existe esse processo, esse modus operandi aí dentro da profissão, sabe? E muito obrigada, assim, meninas. E aí eu faço um elogio também à minha residência, né? Ao meu processo de formação, né? Em que eu tenho chefes que valorizam muito a questão da psicologia. Eu tenho chefes, assim, maravilhosos e que tantas vezes a gente sentou e eu falei assim, olha, eu acho que da questão da medicação eu não tenho mais o que ajustar. Eu acho que ele precisa realmente de um psicólogo. E eu tenho chefes que respeitam muito e valorizam muito a psicologia. Então, isso é a marca deles. Então, isso para mim, assim,
elogiando aí os meus chefes que são incríveis. E aí, Manu, vamos fazer uma pausa para tu explicar um pouquinho. Perfeito. Eu vi aqui. Colega que está ali. Eu sou fã de pet. Eu sou mãe de pet, mas aí eu vi que tem um cachorrinho aí, achei interessante. A gente tá aqui com a participação especial de Pietra, que é mascote da empresa Nélia. E a gente vai deixar aqui para vocês compreenderem e acompanhar direitinho com a gente o que é o Nélia, o que o Nélia faz e como Gente, e Cris, você conhece aquele meme, doutora, de você olhar para uma pessoa e dizer assim, o que se passa na cabeça dela? Sim. Então, quando eu vou a uma consulta com um psiquiatra, além do DSM, o que se passa na sua cabeça? Se passam muitas coisas. Na verdade, esse negócio do DSM é interessante. Até vi que ele tá aqui. Né, o DSM. Não sei se as pessoas sabem, o DSM é um tratado americano, né? Então, ele é americano, mas ele é usado em várias partes do mundo. Mundialmente falando, a gente tem a CID-11, né? Mas a gente tem o DSM, que ele nos norteia, mas o DSM é um texto de apoio. Ele não é um texto definitivo. Veja que a gente está na 5ª edição. Se está na 5ª é porque existiu a primeira. Isso. E se está na 5ª vai existir a 6ª. Sim. Eu já conversei muito e meus chefes falam muito sobre isso também, que os pacientes, eles não são uma folha de papel, eles não são o que está descrito ali. Então, às vezes, eu vou pegar um paciente que no DSM diz assim, 4 dias para você considerar uma hipomania aí. E aí, pronto, aí tem 3 dias e 12 horas. Então, como não deu mais 12 horas ainda, não vou, não é. Né? Então, não é, porque falta 12 horas ainda, não, né? O DSM traz um checklist ali. Isso. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Vem o teu olhar clínico, vem a tua escuta, vem a tua expertise e a experiência já aí na profissão. E aí, como é que tu consegue encaixar essas questões de não ficar presa ao DSM, porque ele te traz uma base, mas de ter esse olhar amplo, de trazer tua experiência, tentar olhar o sujeito nas suas particularidades para poder fechar algum diagnóstico? Eu acho que a gente precisa ter muita humildade. Quando a gente pega um DSM, a gente pega a história de um paciente, a gente precisa ter muita humildade para olhar às vezes e dizer assim, o que você apresenta hoje não está no DSM. E talvez só venha estar daqui a 10 anos. Perfeito. Então, a gente precisa ter muita humildade para olhar para a história do paciente e entender da onde vem o sofrimento. Dentro desse sofrimento, como é que eu consigo te tratar da melhor forma? O que é que eu tenho de melhor evidência científica para um quadro que seja semelhante a esse que você está apresentando? E explicar para o paciente que o mais fácil é você tentar encaixar ele no diagnóstico. Uma vez o meu chefe me falou isso, ele fez, Larissa, quando você precisa começar a abrir muitas concessões para dar um diagnóstico, você repensa o que você está fazendo. Então, não tente encaixar um paciente no diagnóstico, não faça isso. Você tente pensar de forma sindrômica, de forma ampla. É um episódio depressivo. Se é bipolar, se é unipolar, da onde ele vem, o que acontece, talvez você não tenha a resposta de imediato. E você precisa falar isso para o paciente. Então, durante a minha formação, muito mais de uma vez, eu cheguei para o paciente e falei, eu fiz, olha, o quadro que você me apresenta hoje, se você abrir o livro, você não vai encontrar que você fecha os critérios diagnósticos. Mas, assim, pelo nosso olhar, eu queria te propor um tratamento. E a gente vai caminhar junto, você não vai estar sozinho nesse processo. E aí, a gente vai tentando entender. Por exemplo, um paciente bipolar do tipo 2, entre a manifestação dos sintomas e o diagnóstico, os estudos mostram que demora 10 anos. Então, durante 10 anos, esse paciente foi visto de alguma forma e alguém não entendeu. E é isso, é dinâmico, a gente não tem exatamente como saber. Agora, a gente precisa se comprometer com o quê? Estudar. O que está sendo falado? Ir para os congressos, ler artigo, entender que está sendo atualizado, né? Então, a gente fala de uma psiquiatria muito nova. A gente fala de medicações muito novas, assim. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas o primeiro antipsicótico, por exemplo, ele é de 1950. Então, assim, a gente tem menos de 100 anos que a gente conhece essas medicações. Uhum. O DSM também, ele é muito novo, ele não é... Então, assim, a humanidade existe há muito mais tempo.
Então, a gente precisa entender o ser humano, o indivíduo que está ali na nossa frente. E com muita racionalidade, compartilhando a decisão com o paciente, escolher por onde a gente caminha. E assim, é muito coerente quando você traz essa proposta de chegar para o teu paciente e trazer para ele que é uma proposição de vamos junto comigo, vamos fazer, porque eu ainda não tenho, não consigo. E quando você tem esse olhar de eu não vou encaixá-lo no que o DSM me diz, mas eu vou tentar compreender aquele sujeito, eu acho que é você ser muito honesto com você mesmo, como profissional, e com o seu paciente que está ali. Porque a questão toda não é trazer um diagnóstico ou encaixá-lo em algum, mas trazer qualidade de vida e acabar com o sofrimento, ou pelo menos tentar diminuí-lo. Eu acho que é esse caminho que tu tem tentado construir, né? Isso, porque o sofrimento eu não tenho dúvida. Eu sei que ele está sofrendo. Existe. E aí eu vou tentar fazer o grande quebra-cabeça do porquê ele está sofrendo ali. E eu aprendo isso bastante com as minhas chefias. Quantas vezes eu não já cheguei para discutir um paciente e eles dizerem assim, Larissa, agora, vamos deixar assim, bote 4 hipóteses diagnósticas para ele. E a gente vai eliminando uma por uma à medida que a gente for conhecendo. Mas abra as hipóteses, deixe o leque aberto, trate de forma sindrômica e a gente vai acompanhando esse paciente a longo prazo. Não tente ser apressada, não tenha pressa em fazer o diagnóstico do paciente, tenha a responsabilidade ética, olhe para ele e aí você vai conhecendo ele. É o que a gente fala sobre o diagnóstico diferencial, de fato, não é isso? Isso. E diante dessa nossa conversa, você considera hoje que a psiquiatria é mais arte ou mais ciência? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que é um pouco, não é um pouco de arte, porque a gente está tocando um ser humano, né? A gente está tocando emoções, a gente está tocando sentimentos, traumas. O paciente, ele se desnuda na nossa frente e a gente acessa os melhores momentos, os piores momentos, e isso é um pouco de arte. E em parte somos artistas também, porque chegamos com as nossas dores. Uhum. Então a gente chega ali com as nossas dores, com o nosso sofrimento, e muitas vezes a gente se veste de uma persona para estar sendo forte para o paciente, mas às vezes a gente não está bem, né? Isso. Então acho que somos artistas de várias formas e somos ciência, porque precisamos. O grande lema da residência, da formação é isso, é ciência. A gente vê o que está mais atual, a gente vê estudo clínico randomizado, triplo cego, multicêntrico, o que é que as pessoas estão fazendo. Então é muito ciência, mas eu acho que não tem como a gente fazer sem a arte também, né? Até porque o próprio cuidado médico, assim, ele precisa englobar a arte, porque os pacientes, eles gostam, eles se sentem bem, né? Musicoterapia, pintar, enfim, tantas outras coisas, acho né? que até para a tua construção de vínculo com o paciente, né? Essa outra parte se torna essencial para essa construção. Isso é interessante porque outro dia, não sei se vocês já ouviram falar em farma-aura. Já ouviram falar? A palavra do momento, né? O mal do momento. Aí eu cheguei pra minha irmã e eu disse assim, e aí, bora farma-aura? Ela disse assim, ai Larissa, o que é isso? Pelo amor de Deus. Eu fiz, olha, eu atendo pacientes adolescentes e eu preciso saber o que é farma-aura, porque como é que eu consigo me encaixar no universo deles, né? Então a gente tenta um pouco ser artista e transitar, saber o que é que tá no cinema, o que é que o paciente gosta, pra eu conseguir vincular com ele, né? Pra farma-aura, fazer o Seven lá, a gente vai aprendendo, então a gente vai sendo artista mesmo. E aí, agora vamos para o que muita gente tem curiosidade, como é decidido a medicação que você vai prescrever para o paciente? Pronto, como é decidido? Aí depende do transtorno e a gente sempre busca as melhores evidências científicas possíveis dentro daquilo. Então a gente tem guidelines que são mundiais e que são referência. Por exemplo, para transtornos depressivos, ansiosos, bipolares, a gente tem o CAMAT, que é mais assim, americano, canadense. A gente tem também protocolos australianos também que falam. Então, a gente pega normalmente multicentros. A gente pega multicentros que fazem estudos clínicos, randomizados, triplo cego, que revisam todas as evidências, montam os protocolos e, com base nisso, a gente vai escolher uma medicação. Então, por exemplo, assim, se eu pegar um paciente hoje com depressão, provavelmente eu vou escolher uma medicação que esteja na primeira linha do CAMAT. Só que aí tem 10 medicações. Aí como é que eu escolho dentre as 10? Aí eu sempre pergunto para o paciente, e isso foi uma coisa também que eu aprendi ao longo da residência, que tem efeitos colaterais que são toleráveis e tem aqueles que não são toleráveis. Só que isso depende se sou eu ou se é você. Então a gente costuma perguntar para o paciente aquilo que é intolerável para ele. Então tem paciente que vai dizer, olha, a gente pergunta assim, o que faria você parar de tomar? O que faria você parar de tomar a medicação? Eu acho que mexer com a questão do sono, da hipervigilância, da atenção. Tem paciente que já me diz assim, o peso. Olha, se me engordar isso aqui, eu paro de tomar medicação. Eu deixo ele. Isso. Já tem paciente que diz assim, olha, a questão da libido.
Se mexer na questão sexual, para mim, eu paro. Eita. E os pacientes param mesmo. Então, às vezes, a gente escolhe... E a maioria são de fato, acho que essa pergunta é bem necessária, porque é o que vai sim. fazer com que o paciente seja, de fato, aderente ao tratamento ou não, né? Porque na hora que ele tá mal, ele topa tudo. Sim. Mas com 3 meses ele estando bom, é o efeito colateral que vai fazer ele parar a medicação. E ele para pelo efeito colateral. Porque ele percebe, oxe, eu tô ótimo agora, mas eu tô engordando uns quilos dessa medicação, vou parar. Ele esquece como ele estava antes. Vou me dar alta. Então a gente sempre conversa sobre a questão dos efeitos adversos, colaterais que a medicação pode trazer. Isso é uma das coisas que a gente pensa. A gente pensa também nos sintomas que o paciente apresenta e a gente sempre toma uma decisão compartilhada com o paciente. Eu explico, olha, essa medicação pode trazer esse. Esse aqui, esse. E aí vão os outros poréns. Dá no SUS ou não dá? É pago ou não é? Quanto fica meu tratamento por mês? Sim. Eu sempre falo de valores na consulta. Sim. Eu explico para o paciente, olha, isso aqui é um tratamento de 1 ano. Porque às vezes ele diz, não, eu compro. Eu digo, mas é 1 ano. Você consegue dispor desse valor todo mês para conseguir pagar essa medicação? Essa dosagem de 20 é o começo, mas eu posso chegar em 100. Se eu chegar em 100, você vai ter dinheiro para manter? Que é como Então, você disse, na hora da dor ele vai topar tudo, vai dar um jeito para tudo. Só que você sabe que não é só aquele momento, né? Como você disse, tem tratamentos que vão ser por um longo período e, de fato, se você não traz essa clareza, ele faz a aderência ali naquele momento, depois ele não consegue mais e aí o problema volta, vem o efeito rebote e o problema volta maior, né? Isso, porque quando o paciente ele trata, ele responde bem à medicação a primeira vez, depois que, se ele recair, nada garante que ele vai conseguir retornar de novo com a mesma medicação, que ele vai reagir do mesmo jeito, a gente não tem essa certeza. Então, eu sempre explico isso para os pacientes. Então, eu escolho geralmente pelos efeitos colaterais, que o paciente toleraria ou não, escolho pelo valor, né? Eu já percebo antes. Se é possível sustentar o tratamento. Isso. Eu também vejo a questão metabólica, então se às vezes é um paciente que já tem obesidade, às vezes mesmo que seja uma primeira linha, eu não boto a primeira linha se for uma medicação que vai engordar muito, então tento analisar comorbidade, hipertensão, diabetes, epilepsia, tem alguma outra doença associada. Às vezes, eu até estava conversando isso com uma pessoa, eu disse assim, olha, a primeira linha do teu tratamento é essa aqui. Só que você não pode usar nenhuma da primeira linha. Eu vou precisar usar o da terceira. Então, assim, se você for botar no Google, você vai ver que não é a melhor medicação para você. O ideal seria esse? Isso, o ideal seria esse. Mas dentro eu não consigo. da tua realidade. Mas eu não consigo, porque você tem isso e que não dá. Não vai dar certo. O ideal e o real. Isso. Ou quer ver outra coisa muito comum? As medicações de TDAH são os psicoestimulantes, que podem gerar, se o paciente usar de forma errada, eles podem gerar algum grau de intolerância. Então, o paciente pode acabar usando para uma coisa errada a medicação. Como é que eu prescrevo a primeira linha de TDAH para um paciente que já tem adicção a outras substâncias? Como é que eu entrego uma receita na mão dele? Eu não entrego. Então, a gente vai avaliar se ele é adicto a alguma coisa. Então, a gente vai literalmente vasculhar a vida do paciente até chegar naquela tomada de decisão. Então, a gente avalia muitas coisas para decidir. Idade. Mulheres, você pretende gestar? Essa é a pergunta clássica. Você usa algum método contraceptivo? Olha, essa medicação aqui. Tem medicação que eu só passo se a mulher tiver um DIU. Se ela não tiver um DIU ou ela for laqueada, eu não passo. Porque se ela engravidar, a criança vai ter uma formação. Então, eu pergunto se tem parceria, se faz uso contraceptivo, se quer gestar. Se quiser gestar, às vezes eu não boto a primeira linha, que seria para ela. Eu boto a primeira linha para uma gestante, pensando que ela vai gestar em algum momento. Então, a gente vai escolhendo tudo isso. É um quebra-cabeça, assim, que a gente vai desvendando. É uma investigação, né? É uma investigação. Minuciosa, né? Minuciosa. E justamente isso a nossa próxima pergunta era sobre essa escolha entre as classes de medicação, como optar por essa escolha considerando a realidade do paciente, claro, né? Sempre considerando a realidade do paciente e a capacidade dele de sustentar, né? Isso, e se o que o corpo dele aguenta. A minha escolha para idoso vai ser diferente, para criança vai ser diferente. Eu queria te perguntar, assim, começando pela idade, isso muda na escolha da medicação, crianças, enfim, as faixas etárias aí vai te dá também essa limitação ou essa diferença na tomada de decisão da escolha da medicação, da quantidade da medicação, do tempo de uso? Totalmente. A idade influencia. A gente tem protocolos para infância e adolescência, então tem medicações para adulto que a gente não usa em criança. Então isso acontece. Como tem medicações que não são adequadas para os pacientes idosos, porque pode levar a maior risco de queda, tontura. Então você acaba querendo ajeitar uma coisa, mas você acaba causando outra. Então, e sem contar o acúmulo de medicações que muitas vezes acontece. Então, e isso é uma coisa interessante. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma medicação chamada venlafaxina, e aqui só um exemplo. Ela é uma medicação que pode ser usada para depressão, por exemplo. Só que ela é uma boa medicação para paciente que tem também enxaqueca. Pode ser profilático para enxaqueca. Então, eu pergunto isso na consulta. Olha, você tem enxaqueca, por exemplo? Por
Porque eu posso, dentre as medicações, de repente colocar uma que ajude nas duas coisas, Porque não é verdade? Não tomaria o que ele já estivesse tomando para enxaqueca, um só resolveria as Eu duas poupo medicação, situações, né? Então a gente Isso. escolhe essa questão dos Interessante. idosos também. Então a gente sempre tem essa questão do cuidado, né? No idoso, às vezes a dose vai ser menor do que geralmente é numa pessoa adulta na idade mais entre ali os 60 e os 18 anos. Então tudo isso muda. O adolescente metaboliza a medicação muito mais rápido, é uma máquina de metabolizar. Então, Tudo no tudo adolescente muda. é muito mais rápido. Tudo é muito mais rápido. E dentro do seu quadro aí de pacientes, qual é o quantitativo de maior? Crianças, adultos, adolescentes, idosos? O que é que a gente tem ultimamente procurando mais? O atendimento e a saúde mental. Isso é uma pergunta legal. O que acontece? Eu fiz medicina há 6 anos, eu estou na residência de psiquiatria, que são mais 3. Eu fiz uma prova, passei, estou 3 anos de psiquiatria. Para eu ser psiquiatra infantil, eu preciso fazer mais uma prova e cursar mais um ano de psiquiatria infantil. Então, eu tenho que ter feito no total 10 anos de formação. Para ser psiquiatra do idoso, também é mais um ano, se eu quiser ser especialista na área. Isso não me impede de eu atuar, de eu atender. Mas, por exemplo, eu, particularmente falando, vendo o meu chefe, que é psiquiatra infantil atendendo, eu mesmo na minha formação de 3 anos aí de residência, eu olho para a capacidade técnica dele e eu olho assim, eu digo, eu não vou me aventurar nesse mar. Porque eu acho que um ano a mais de psiquiatria infantil faz toda a diferença nesse mar. Então, assim, não vou pegar esse barco, não. Então, eu evito atender crianças. A gente atende dentro da residência, porque a gente está com um chefe, que é psiquiatra infantil, né? Sim, e aí você tem um respaldo, né? Isso, Ali você total. tem uma pessoa que Eu vai... vejo ele brilhar, ele atende, assim, eu acho lindo, porque ele tem um manejo de perguntar para a criança. É diferente o treinamento dele, assim, e a gente aprende porque a gente sabe, a gente aprende a atender de um tudo, claro. Mas é como se fosse um gostinho para você pensar assim, você quer ser psiquiatra da infância? Então você conheceu um pouquinho, vá lá, sabe? E aí tem também o que a idoso gente é mesma chamado, coisa. né? Isso. Para onde a gente é chamado. E o idoso também mais um ano. Você vira psicogeriatra, no caso, né? E aí você faz a geriatria ali mais um ano e você vira especialista em idoso. Por exemplo, eu não atendo pacientes acima de 70 anos, por exemplo. Até 60 e pouco, se o idoso for, assim, tiver com a saúde ok, eu ainda atendo. Mas acima de 70, se misturam muito as demências. E aí, como é que eu vou me aventurar nesse mar sem ter a expertise sobre isso? Como é que eu vou entender de olhar para um paciente e tratar o Alzheimer dele junto com a depressão? Muito coerente de tua parte, Isso, Raíssa. aí a gente evita. Isso. O histórico do paciente, familiar, outros tratamentos, pesa quanto na tua tomada de decisão? Pesa, a gente olha com carinho. Por quê? Tem alguns transtornos mentais que a gente sabe que o fator genético é muito importante. Por exemplo, bipolaridade, esquizofrenia. Então, por exemplo, digamos assim, vou falar um pouco da bipolaridade. Um paciente que tem uma mãe bipolar, por exemplo, ele tem uma chance maior de ter bipolaridade, certo? Se de repente ele abre o primeiro episódio depressivo, na adolescência, aí a mulher quando engravida faz depressão pós-parto, tinha uma mãe bipolar, eu vou ficar muito mais atento às medicações quando eu começar o risco dele apresentar o que a gente chama uma virada por conta da medicação. Então eu ficaria mais atenta. Então a questão familiar influencia muito. A gente tem um transfundo favorável. Isso, e a gente olha com mais cuidado e a gente fica mais atento aos sinais de alarme para que a gente esteja monitorando de perto mais esse paciente, porque ele tem um familiar com um transtorno psiquiátrico, então a gente fica mais de perto. Mas é muito importante saber da questão da epigenética. Eu sempre converso isso com os meus pacientes. Você tem a genética, que é aquilo que você herda da sua família, Sim. e você tem a epigenética, que é o grande self-service. O nosso DNA é um self-service. Então, a gente, dependendo daquilo para onde você vai ativar determinados genes. Então, se você se expor, por exemplo, a substância psicoativa, maconha, você for se submeter a isso, você vai estar ativando alguns genes ali. E aí você tem que se perguntar, o que eu estou ativando do meu DNA? Então, assim, eu posso ter uma genética e nunca manifestar, dependendo daquilo que eu me exponha. E aí eu até converso com os meus pacientes. Tem paciente que eu digo assim, eu fiz, olha, tu tem uma mãe com problema de saúde, tu tem um pai com problema de saúde, tu quer mesmo entrar nessa de usar substância psicoativa, tu tem um risco alto. Você pode, de fato, usar e nunca ter nada. Mas aí você vai brincar de roleta russa com seu cérebro. Pode estar armado e pode não estar. E aí é o risco. É o que eu converso com eles. E aí eles ficam, assim, conscientes, de fato, para o que é essa decisão, né? Essa tomada de decisão, de como conduzir a vida. E é quando a senhora diz assim, é o olhar do todo, de fato, né? O olhar do todo, sem o isolamento da particularidade. É olhar o ser humano considerando, inclusive, o seu contexto social.
Isso. E às vezes acontece, o paciente diz assim, não, minha família não tem nada. E eu estou investigando, sei lá, TDAH. Aí eu vou conversar com a mãe tem TDAH também, ela só não está diagnosticada ainda. Quando ela chega, mas, você já percebe assim, que é um grupo, que é a família toda. Só não sabia ainda. Não sei de onde vem, ele não tem nada, mas eu cheguei aqui e já me apresentei a você. Isso mesmo. A interação com outros medicamentos é um ponto bem delicado, né, Larissa? Muito delicado, e é uma coisa que a gente tem que checar sempre, a gente sempre checa. E aí o pessoal que está ouvindo, né, não achem ruim se o médico checar na internet. A gente não tem como decorar todas as interações medicamentosas que existem na face da Terra. A gente não tem como decorar todas. E aí tem alguns sites específicos em que a gente joga as medicações, junta tudo, e ele dá quais são as principais interações. Claro que a boa parte a gente sabe, mas pode ter uma, especificamente, de uma medicação que é usada na oncologia. Veja, eu não sou oncologista. Eu não conheço essa medicação. Sim. E aí eu cruzo os dados para ter. Sim. E aí isso é tão sério que a gente tem algumas medicações que inibem o processamento da outra medicação. Por exemplo, tem medicações que são bem conhecidas, que podem afetar, diminuir a quantidade de medicação usada para tratar câncer, por exemplo. Então, imagina, o paciente está lá com câncer de mama. Aí você bota um antidepressivo para esse paciente. E aí esse antidepressivo diminui o tratamento do câncer de mama da paciente. Que naquele momento é crucial. Isso. Então, a gente tem que ter... Eu já peguei pacientes vindo desse contexto. Então, isso é muito sério. E até coisas que os pacientes não imaginam. Mas, por exemplo, fumar. O paciente está lá fumando. Não o cigarro, mas a fumaça do cigarro faz o fígado metabolizar algumas medicações de forma diferente, diminuindo a dose da medicação. Então, às vezes, tem paciente que está tomando 20 de uma medicação de clozapina, que é a medicação que a gente usa, quando, na verdade, não está em 20 a dosagem. Está na metade, porque o fígado está trabalhando por conta da fumaça de cigarro. Então, até isso a gente vai levar em consideração. E aí ter esse olhar, essa expertise de olhar o contexto todo, não só chegar a prescrever a medicação, aquelas que eu já conheço, né, como base, é o que faz com que também o tratamento tenha uma resposta significativa, né? Porque quando você não amplia esse olhar, como você trouxe, essa questão mínima aí do fumante, que eu acredito que muitos colegas que estão aí ouvindo não têm a ideia desse fato, a gente está botando o tratamento por água abaixo, vamos dizer assim, né? A gente não está potencializando. E a gente tem que ter a humildade de perguntar, né? Então, por exemplo, às vezes a gente está no hospital e aí tem uma medicação que a gente não entende, chega no colega médico, no outro médico e pergunta, olha, essa medicação aqui, como é aqui esse funcionamento? Tentar entender um pouco, ter a humildade de dizer para o paciente, olha, essa medicação aqui eu não conheço, não tem problema nenhum você dizer que não conhece a medicação. Você vai ler um pouco mais sobre, não tem problema nenhum. Então, a gente precisa ter essa humildade, né? Justo. E para que o paciente fique também seguro e esclarecido, ninguém está indo buscar informação no Google. Não é. Não é no Google. A gente usa o Open Evidence e a gente também discute muitos casos com outros médicos. Então, acontece, assim, às vezes a gente, por exemplo, está lá no hospital, um paciente abriu um quadro diferente. Aí a gente vai conversar com a neurologia para tentar entender, para tentar fazer o diagnóstico diferencial desse paciente, né? Então, a gente usa as outras especialidades, a gente estuda mais. A gente não tem como saber de tudo. Sim. E doutora, eu sou sua paciente. Hoje eu fui e saí feliz da vida com a minha medicação. Sim. Vou resolver todos os meus problemas hoje. E aí, como é esse acompanhamento? Eu peguei minha receita, eu vou passar na farmácia, vou providenciar e não volto mais. Ou eu tenho data marcada, ou a gente volta. Ou como é que a gente faz esse ajuste para eu lhe dar o retorno de como estão os meus efeitos colaterais? A primeira coisa que eu explico para o paciente é que a vida dele não vai se resolver. Cheguei hoje e resolvi tudo. Não vai, porque... Primeira e última consulta. Os pacientes querem que seja resolvido rápido, porque a gente quer que tudo se resolva rápido. Mas a psiquiatria, ela é muito boa em frustrar você. Porque a maioria das medicações na psiquiatria, 90%, demora pelo menos 3 semanas para fazer efeito. E até 8 para atingir o efeito máximo de efeito. Então, assim, você não vai resolver sua vida. Na verdade, nos 21 primeiros dias, você vai ter provavelmente algum desconforto com a medicação. E aí eu explico isso para o paciente, olha, não se frustre. Durante as 3 primeiras semanas vão acontecer 3 coisas. Nada, você vai piorar, ou você é aquele paciente que de repente melhora. Pode ser. A gente vai ter que esperar, e aí eu vou fazer a monitorização de sintomas. Idealmente falando, é importante ver no começo mais perto, às vezes mensal, às vezes a cada 2 meses, dependendo da gravidade do paciente. Tem paciente que a gente vê toda semana. Os pacientes do CAPS, por exemplo, a gente vê toda semana. Eles voltam muitas vezes. Então, depende muito da gravidade. Tem paciente que vai voltar com 1 semana, tem paciente que vai voltar com 3 dias, tem paciente que eu vou dizer para internar, tem paciente que pode voltar daqui a 2 meses, tem paciente que volta daqui a 6. Isso vai variando de paciente para paciente.
E é Então, importante Manu, esclarecer isso. controla a tua ansiedade, né? porque tem um período de adaptação. Isso, não é passei lá, comprei, tô livre. E não só isso, por exemplo, os pacientes dizem assim, não, então eu tô ótimo, vou parar a medicação? Sim. Não. Conquistei o bem-estar, eu acho que é a clássica. Me dei alta, essa medicação, ela fez efeito, eu atingi aquilo que eu queria, estou bem, guardei. Foi pra gaveta, não tomo mais. É complexo. Eu acho que não acontece tomo mais. muito com quem faz uso de medicação com TDAH. Durante a semana eu preciso tomar porque eu preciso render. Né? Eu estou trabalhando, eu tenho minhas demandas. Final de semana eu não preciso porque eu vou estar em casa. Eu tenho Pra família, né? tô livre. Não, eu estou livre, eu posso ser eu. Isso. Mas você deixa de ter o TDAH? Não. No final de semana, ele dá uma pausa e diz, não, eu só volto durante a semana. Isso, e o paciente desconsidera os prejuízos que ele tem em convivência com a família, os prejuízos em casa, o risco que ele se coloca, né? Então, e além disso, para além disso, os tratamentos, quando os estudos eles são feitos, eles testam por quanto tempo a medicação poderia ser mantida e depois de quanto tempo você pode tirar, minimizando a chance de recaída. Depressão, por exemplo, os guidelines botam de 6 meses a 1 ano. Então, inclusive, os estudos mostram que 1 ano é o tempo em que o paciente talvez tenha a menor chance de recair se for o primeiro episódio depressivo. Se for o segundo episódio depressivo, a gente nem tem tempo para tirar. A gente pode deixar a medicação por anos e não é um problema. E aí eu explico isso para os pacientes, como isso é complexo. A gente está falando de medicações que atuam a nível celular do neurônio. Então, assim, é algo muito complexo. Então, o cérebro, ele não reaprende a se reorganizar em 3 meses de medicação, não. Você até pode estar se sentindo melhor. Que bom que você está se sentindo melhor. Mas, assim, o cérebro, até ele conseguir reproduzir exatamente o que a medicação cria, demora. Porque é exatamente isso que o cérebro vai fazer. Digamos que você está ali com desequilíbrio, você está com quadro depressivo. Você começou a fazer a medicação. A medicação vai ajustar bioquimicamente funções do cérebro. O cérebro ele vai aprender a captar aquilo ali e a funcionar daquele jeito. Só que demora. Sim. E às vezes demora 1 ano. E fazendo um adendo aqui, uma clássica bem importante também, eu acredito que seja peculiar do momento, é assim, não tenho nada, mas eu vou fazer uma prova de um concurso muito difícil. Vou turbinar meu cérebro, vou me dar todas as condições que eu acredito simbolicamente que sejam favoráveis para que eu vou estudar. E aí? E aí é um risco que o paciente corre. É um risco, primeiro, porque tem medicação que gera dependência no sentido de tolerância, que tem o maior risco de você fazer abuso dela. E são essas que os pacientes usam para concurso. Não vou falar os nomes, para não dar ideia para as pessoas. Mas o que acontece? Eles querem pegar essas medicações e eles querem atingir um grau que não é humano, não é o comum, não é o habitual. É a famosa musculação do cérebro, né? Isso. E aí, turbinar, de fato. E aí o que você está fazendo? Você está desgastando o cérebro antes do tempo. Primeiro você está desgastando. É a mesma coisa pegar um carro só querer andar a 180. Só em alta velocidade. 1 hora você bate, 1 hora não dá certo. Esse é o primeiro ponto. Então, você está desgastando o teu cérebro de forma desnecessária. Além disso, você pode estar tendo o risco de criar dependência. Então, você acha que não passar na prova é um problema? Gera tolerância de uma medicação para você tirar? É muito mais complexo de você conseguir retirar aquela medicação depois. Então, os pacientes acabam se submetendo a um risco que eu acho desnecessário. Porque eles querem ter uma performance que no mundo real não existe. E que aí no mundo fica real a não dica vai do existir. pessoal, fica a dica do profissional trazendo isso. Porque aí no senso comum a gente vê muito isso, colegas, pares, trazendo esse contexto de fato, vou turbinar porque eu preciso passar naquele concurso, fazer aquela prova, fazer aquela entrega e não pensa no que isso pode gerar. Isso, e não pensa no que pode gerar, não pensa nas consequências, no problema que você está arrumando. É a mesma coisa do doping no futebol, é a mesma coisa da questão do pessoal que toma as bombas, né, para poder ficar musculoso. Sim. Você não está correndo risco? Sim. Então é isso. Então a gente, porque quem toma a medicação é porque ela está precisando, está faltando alguma coisa ali. Quando você toma sem precisar, você está fazendo um excesso, né? Então, tenta comer estando cheio, você vomita. Então, assim, não tem sentido. O cérebro não vai vomitar, e aí ele vai fazer outra coisa. Ele vai fazer você, de repente, gerar tolerância, ter outros problemas, né? Isso. Aí a gente volta para a recomendação, que é o saudável, a noite de sono, a alimentação balanceada, o exercício físico. Isso. Né? E a garra, a força de vontade, né? Isso. E vamos para cima. Gente, que aula, né? Que aula. Doutora Larissa, muito obrigada por desmistificar tanta coisa aí pra gente hoje.
Muito obrigada também pelo convite. E vamos ao brinde. Vamos, Vamos eita, ao vai ter brinde. brinde, que coisa chique, tá Vamos vendo ao aí? brinde, Ó. Cris. A minha recarga aí. Taça, canecas e vamos lá. Então vamos juntas. Vamos brindar. Vamos juntos a um brinde A psicológico. uma saúde mental multidisciplinar, né? Isso. E pessoal, fica com a gente. Logo, logo estaremos de volta com o nosso próximo episódio. Isso, muito obrigada. Larissa, fica à vontade para trazer um pouquinho aí das tuas redes sociais, onde é que o pessoal te acha. Gostei da dinâmica de Larissa, então quero marcar. Eu quero entrar em contato com Larissa, porque foi esclarecedor hoje. Então traz um pouquinho. Pronto, atualmente eu estou atendendo no Instituto Brasileiro de Psiquiatria, aqui o IBP, que fica aqui em Caruaru. Eu faço atendimentos em Recife também presencial, conforme a disponibilidade da minha agenda, e faço online para todo o Brasil. Mas eu sempre gosto de reforçar, eu estou finalizando o meu processo de especialização. Então, sim, eu estou atendendo, mas eu ainda não tenho o RQE, né? Eu ainda não tenho o registro de especialista, então não estranhe, porque eu estou finalizando a minha graduação. Mas tenho tentado fazer um trabalho ético, um trabalho organizado, com seriedade, né? Então, quem precisar lá, tem no meu Instagram, @haruilarissa, tem o meu link do WhatsApp, pode entrar diretamente em contato comigo. E para além disso, eu estou no SUS atualmente pela residência, né? Então eu estou atuando aí praticamente em todos os cenários de Caruaru, né? Muito bom. E pela muito residência, bom. né? Isso. E acredito que ficou claro, né, pela nossa conversa, a maneira com que você conduz as consultas, o paciente, o acompanhamento, a sua maneira ética de agir, a responsabilidade com o paciente. Então, gente, quando precisarem, procure. Aqui está uma excelente indicação. E aqui vem um brinde de Nélia, para que também você possa conhecer melhor. Ai, muito lindo, ó, gente. É que vocês não estão vendo, tá? Mas eu ganhei aqui um chaveirinho que vem um QR Code, olha. Eu acredito que eu terei acesso ao site, provavelmente, para ter as informações. Muito obrigada mesmo. Agradeço, assim, muito o convite de vocês. Eu acho que essa interface entre a psiquiatria e a psicologia precisa ser estimulada, precisa existir cada vez mais. Ainda mais de pessoas que estão saindo da graduação, né? Então, eu acho que vem uma leva aí de profissionais que vão estar trabalhando de maneira mais integrada, né? Então, isso é muito legal. Então, parabéns também pelo projeto, pelo Nélia. Obrigada pelo convite. E estou muito animada aí com os próximos episódios, aquilo que pode vir no futuro. Muito obrigada. A gente agradece a sua parceria, essa sua aceitação. Que bom, muito obrigada. Muito obrigada. É isso, pessoal. Se gostaram, deixa o like, comenta, compartilha, curte, segue a gente nas redes e segue a doutora Larissa. Muito obrigada.